Bom dia, hoje são 3 de setembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso para a Fundação Casa São Paulo. Cargo técnico operacional, eletricista industrial. Esse concurso realizou-se em 2013 e o órgão que elaborou as provas foi a Fundação VUNESP. Veja a questão aí. Temos assim, no trecho, ainda, veja aí que a palavra ainda está em destaque, em negrito. Ainda é bastante discutida e estudada por pesquisadores de diversas áreas, segundo o parágrafo de um texto. Só que você não precisa ler o texto para resolver essa questão aí. Então veja, o termo em destaque indica uma circunstância adverbial de, e aí você vai procurar as alternativas aí. Você vai procurar apenas uma alternativa em que a palavra ainda, nessa alternativa, tenha o mesmo significado da palavra ainda na oração que aí está acima. Entendeu? O que a questão quer aqui? Ela quer que você encontre a palavra ainda em uma alternativa, sendo que essa palavra ainda, nessa alternativa, tenha o mesmo sentido da palavra ainda na oração acima. Veja a oração acima. Veja o sentido que a palavra ainda traz aí. Diz assim, ainda é bastante discutida e estudada por pesquisadores. Ainda. Ou seja, uma certa coisa ainda é discutida e estudada por pesquisadores. Em que sentido está essa palavra aí ainda, hein? O que ela significa aí? É isso que você tem que descobrir. Então descubra, veja aí o sentido, o que quer dizer o ainda nessa oração aí. Ainda é bastante discutida e estudada por pesquisadores. Em que sentido está esse aí ainda, hein? Então você vai procurar esse ainda em uma alternativa que tenha o mesmo sentido. É isso que a questão quer. 1 minuto para você responder a essa questão aí.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. A questão quer que você encontre a palavra ainda em uma alternativa que tenha o mesmo significado da palavra ainda na oração acima. Então, na oração acima, vamos lá, gente. O ainda é um adjunto adverbial. De quê? De que ainda é bastante discutida e estudada por pesquisadores. Ainda é discutida. Esse ainda é um adjunto adverbial. Mas adjunto adverbial de quê, hein? Será que é de modo, de lugar, de intensidade, de tempo, de modo? Será? Vejamos as alternativas. Então, para que a coisa fique mais clara aqui, vou logo dizer. Vamos aí, eu digo assim, ainda é bastante discutida e estudada uma determinada coisa. Ainda, eu digo assim, ainda é estudada e discutida uma determinada coisa. Esse ainda aí, claro que é um adjunto adverbial de quê, gente? De tempo. De tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Ainda é discutida, eu digo assim. Ainda, isso aí ainda é estudado. Isso aí ainda é estudada. Quando eu digo assim, nesse sentido, ainda é estudada hoje. Eu estou me referindo, olha aí, ao tempo. Ao tempo. Então, ainda aí, na oração, é adjunto adverbial de tempo. Então, você vai procurar o ainda em uma alternativa aqui, que ele seja também adjunto adverbial de tempo. O mesmo sentido do ainda na oração acima, entendeu? Então vamos aí, alternativa A. Alternativa A diz que o ainda na oração é adjunto adverbial de modo. Errado, nada tem a ver com modo aí. Aí traz um exemplo, ó, modo como a noiva ainda não chegou à igreja. Nada a ver. Esse ainda aí, de modo, nada a ver com o ainda acima, que significa tempo. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. A alternativa B está dizendo que o ainda, na oração acima, é um adjunto adverbial de lugar. Veja que absurdo, não é? Ainda nunca é advérbio de lugar. Ainda. E aí dá o exemplo, ó, ainda como de lugar, como em. Precisamos começar a reunião, mas algumas pessoas ainda não chegaram. E a alternativa B está dizendo que esse ainda aqui é adjunto adverbial de lugar. Um absurdo, não é? Alternativa B errada. A alternativa C de casa diz assim, que o ainda na oração acima é um adjunto adverbial de intensidade, como em, embora a cura não tenha sido descoberta, ainda há esperança. Completamente errado. O ainda aí nada tem a ver, na oração acima, nada tem a ver com advérbio de intensidade. Na oração acima, o ainda é um advérbio de tempo. Na letra D, diz assim, que o ainda na oração acima é um advérbio de tempo. Como em, se você está procurando o gerente, saiba que ele ainda não chegou. Está corretíssima essa alternativa aqui. A alternativa D de dado. Ela está dizendo que o ainda, lá na oração acima, que aquele ainda é um advérbio de tempo. E é verdade. É um advérbio de tempo. E aí dá um exemplo, como em outra oração. Se você está procurando o gerente, saiba que ele ainda não chegou. Esse ainda aqui, que o gerente ainda não chegou, tem o mesmo significado do ainda na oração acima. E é essa alternativa que a questão quer. O ainda no mesmo sentido do ainda na oração acima. Tempo. Corretíssima a alternativa D de dado. E a alternativa E diz que o advérbio ainda
é um advérbio de modo. Nada tem a ver com modo. Nada. E aí dá um exemplo, ó. De modo como em: quando viu que eu não havia acabado a lição, mamãe disse irritada: ainda? Nada tem a ver aqui com o advérbio de modo. O ainda, na oração, aí, é um advérbio de tempo, adjunto adverbial de tempo. Da mesma forma que o ainda, na alternativa D, se você está procurando o gerente, saiba que ele ainda não chegou. Esse ainda aí também significa tempo. Mais um vídeo e muito obrigado.